Olá, meu querido amado irmão, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você para nós partilhar da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Só que hoje eu quero falar sobre, eu estou vendo um livro aqui, veja, o livro das Testemunhas de Jeová, né? Tradução Novo Mundo, né? O livro das Testemunhas de Jeová, vocês estão vendo aí, né? Mas veja, aqui está falando algo muito interessante que eu quero pregar sobre isso, né? Está falando sobre a transfusão de sangue, né? Meu celular não consegue pegar bem, a câmera não é boa, né? Mas veja, aqui ó, né? Transfusão de sangue. E eu acho muito interessante, meu amado, porque é uma coisa que verdadeiramente na vida do ser humano muito importante, né? Algo com a qual eu digo aqui, né? A lei monarquia santificava o único uso correto do sangue a respeito da adoração que exigia no antigo israelita. Jeová ordenou a vida de uma criatura está no sangue. Eu mesmo a dei a vocês para que faça expiração por si mesmo no altar, pois o sangue que faz expiração, né? Qual os israelitas pecavam e eles podiam observar o perdão, receber o perdão. Mas vejam, está aqui em Levítico 17:11, meu amado. Isso é uma coisa que verdadeiramente o povo corre perigo, né? Porque aqui eles acham que as pessoas não podem, né? Como é que fala? Doar sangue para aquela pessoa que está precisando para poder ser operado, alguma coisa, né? Um acidente, aquela pessoa precisa fazer a transfusão de sangue para poder ser operado. Meu amado, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi muitas pregações, né? Eu prefiro o nosso irmão aí, que eu sei que ele está me ouvindo, nosso irmão Pastor Geraldo. Ô irmão Pastor Geraldo, faça uma pregação sobre esse negócio de você que tem uma visão melhor, que eu vou fazer a minha também, porque isso é muito impressionante, né? A pessoa, a religião proibindo a pessoa de doar sangue, né? E deixar a pessoa morrer porque é a vontade de Deus. Meu amado, isso não é mentira, isso não é verdade, né? Isso não existe. Isso é tirado versículos da Bíblia sobre o que já aconteceu, o que era santificado naquele tempo, né, pelos pecados, que Jesus não tinha vindo ainda, nós vamos ler, né? E as pessoas quando pecavam era obrigatório, né, na lei de Moisés, nós não estamos na lei, nós não somos judeus, né? Jesus já veio, já cumpriu a lei por nós também, meu amado, né? Não temos de praticar nada na lei. Que você praticar a lei, você está obedecendo a lei de Moisés, né? Como é que fala? O ministério da morte, o ministério da condenação, porque as pessoas têm que praticar todas as leis, 615 leis para praticar. E quem praticou todas elas por nós foi Jesus. Para hoje nós vivemos na graça, não pelo que nós queremos, né? Mas nós não somos merecedores, mas pela tua graça estamos salvos. A Bíblia fala que nós já estamos salvos, não precisamos fazer obra nenhuma. E aqueles praticadores da lei estão debaixo de maldição. Perdão. Será que os nossos irmãos que estão aí, as testemunhas de Jeová, os evangélicos, os católicos é o que mais ou menos, né? Porque seguem as imagens, mas as imagens, a diferença de alguma coisa feita na obra da lei, não, é tudo igual, né? Veja, meu amado, o que esse escritor aqui desse livro está falando, né? Que é um médico, né? Em recomendar o bater de álcool. Será que você ingestaria na veia? Claro que não, meu amado. O que tem a ver o álcool com sangue, meu amado? O que tem a ver água com sangue, meu amado? Nada. O sangue é vida. E por isso que as pessoas, quando fazem uma transição de sangue, quando ela é operada, de um acidente, alguma coisa,
O sangue é colocar, porque dá vida para ela de novo. E outra coisa, ninguém tira a vida de ninguém que não for o dia, a permissão de Deus, meu amado. Ninguém tira. Aleluia, glória a Deus. Eu vou trazer algo profundo. É que o meu vídeo é muito pouco. Eu precisava falar com os irmãos. Eu sou uma pessoa muito carente, né? Trabalho, ganho muito pouco, né? E você sabe, a pessoa que convive com aquilo que ganha é difícil, né? Eu não quero falar sobre muito minha vida, mas gostaria com os irmãos aí do outro lado que tenham condições, que tem um celular que não usa mais, amém, meu amado? E você pudesse doar um celular melhor para minha filha. Eu tinha aqui, mas deu problema, né? E se você de outro lado aí puder doar um celular melhor para mim, não me importa o tamanho, o que me importa é que ele tenha uma gravação, porque o meu não consegue mais gravar. E para mim arrumar agora é 300, 400 reais, eu não tenho condição de arrumar um celular agora, né? Porque, por enquanto eu não tenho mesmo, né? Estou passando os momentos da graça de Deus agora, depois que eu saí dessas obras, dessas religiões, de tantas coisas que eu gastei na minha vida, tanto dinheiro, tantos votos, tantas campanhas, tanto sacrifício, né? E agora estou vivendo pela fé em Cristo, pela graça conforme Ele já me deu. Se eu estou pedindo a alguém que está do outro lado, está me ouvindo, glória a Deus por isso, né? É a vontade de Deus, vem da fundação do mundo. Antes de nós, todas as coisas que nós vamos falar, Deus já tinha, como é que fala, já estava no plano de Deus essas coisas, né? Mas que não fosse, era a vontade de Deus também, que um dia eu iria ganhar ou comprar, não sei. Mas não tenta nada, a gente tenta as coisas boas, né? As coisas certas, aleluia. Veja. Então, meu amado, que está lá, parece que deu Deuteronômio 32 e 32, deixa eu dar uma olhadinha para ver. Veja, aquele que pratica a dobra da lei, meu amado, é uma coisa terrível. Eu não sou contra ninguém, não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para falar do amor a qual o Espírito Santo tem dentro da minha vida. Eu não consigo ficar quieto, né? Porque o nosso querido amado irmão, nosso querido amado irmão em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado que já nos salvou, né? Ele já nos salvou, nos comprou. Amado, isso é triste ver as pessoas fazendo coisa que os homens mandam, meu amado. Veja, aqui no Deuteronômio 35, ou 33, 32, me perdoe, 32 e 35, né? Deus se vingará de acerto contar com ele, e virá o tempo em que os inimigos cairão, o dia da desgraça, ele está chegando depressa. 36, e o Senhor Deus será pena do seu povo, quando vir que ele está fraco, ele salvará aquele, aqui estava falando que ele ia salvar ainda, né? Ele salvará aquele que serve, pois todos eles foram derrotados. Então, 37, eles perguntarão ao seu povo, onde está o seu Deus? O seu Deus, não é nem o Deus do nosso Deus, né? O nosso Deus, mas o Deus de pau de pedra, o Deus das religiões deles aí, ó. Onde está o protetor? Em que vocês confiam? Olha só, no 38, vocês ofereciam sacrifício, eles davam animais e vinham, pois aqui agora eles só ajude que ele venha socorrê-lo. Olha só onde eu queria chegar aqui, ó, no 39. Saiba todos que somente eu, sou Deus, diz a palavra do Senhor, aleluia. Não há outro Deus, Deus pequeno, minúsculo, nada. De mim, olha só, além de mim, eu mato, olha o próprio Deus falando, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode impedir de fazer, ninguém pode impedir de fazer o que eu quero. Meu amado, quem é que vai impedir a pessoa morrer na casa? Quem vai impedir a pessoa ter transfusão de sangue ou não? Se for de ela morrer, ela vai morrer, meu amado, com transfusão de sangue ou não. Isso não faz sentido para Deus. Agora, deixar ele salvar uma vida, a qual Jesus nos salvou através do seu sangue. Eu sei que muitas coisas para nós
falar, vem daqui, meu amado, ninguém consegue impedir. Que conversa é essa de você falar que está atrapalhando o plano de Deus, de Deus tirar a vida? Deus tira a vida de quem quer, meu amado. Jesus precisou ir para a cruz, Estevão precisou ser apedrejado, Paulo precisou ser degolado, né? Não sei quem mais lá, Estevão, você foi cerrado, né? João Batista degolaram a cabeça dele, né? Quem mais, meu Deus? E Pedro foi crucificado cabeça para baixo e tacaram. Ô meu amado, ali era a morte determinada por Deus, já estava bem na fundação do mundo. Agora vocês estão aí atrapalhando. Jesus veio para dar a vida por nós, temos que derramar o seu sangue, dar a tua carne, o seu corpo ferido, machucado, estourado, fizeram o que puderam com ele. E agora você vem falar que não pode meu mano. Isso é muito complicado. Vamos ler agora o que está lá, né? São 11 minutos, eu não sei quantos minutos, porque meu celular não está bom, mas se alguém puder me doar, né? O celular, por favor. Eu agradeço a sua gentileza, pela graça de Deus, né? Não importa como é que está. Não importa como ele está, o que me importa é que ele está gravando, né? Porque o meu não consegue gravar, mas o meu tá bom, mas não consegue, eu não tenho dinheiro para arrumar ele. Veja, o meu prazer aqui é levar as pessoas. Você sabia que esse canal, o canal Revela a Mentira, a Palavra é a Verdade? Não estou criticando ninguém, meu amado. As pessoas que querem congregar, congregam. É bonito, é gostoso, não é libertar, porque quem liberta é a palavra, nós já estamos libertos, estamos transformados, nós precisamos ouvir, né? Para poder ser libertos da escuridão dos deuses desse século que chegou, né? Tampou os ouvidos para que as pessoas não saibam a verdade da sua salvação. Estamos salvos, né? E outra coisa, meu irmão, não vamos morar nessa terra, já estamos morando. O Filho de Deus foi feito para morar no céu e não na terra. Quem mora na terra é aquele que não tem o Espírito. Deus, quando apareceu para Moisés, disse: Moisés, não tira a sandália da tua terra, do teu pé, porque é o lugar que você pisa tanto. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Os mortos estão aí, pregando tudo ao contrário, né? Levando as pessoas, até mesmo aqueles que são de povo, de Deus, não acreditar na sua palavra. É triste. Porque morar em novo céu e nova terra, vai procurar conhecimento, meu amado. Vai saber o que era novo céu e nova terra em Apocalipse. Procura aí, nosso irmão, pastor, Geraldo, canal do Ador do Espírito. Você vai ver que ele vai explicar direitinho, tem todas as histórias, né? Para você saber que é verdade ou não. Mas veja aqui, veja o que está escrito, né? Eu estou buscando mais alguma coisa, não sei se vai dar muito tempo, vou fazer muitos vídeos por aí. Veja, meu amado, essa palavra aqui tem profunda, nada pode acontecer sobre a autoridade de Deus. Ninguém pode morrer antes daquilo que Deus determinou na nossa vida, veja. Isaías 41:4. Quem planejou isso? Ele fez com que tudo acontecesse. Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o primício? Foi eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. Aleluia, glória a Deus. Não, mas veja aí. Eu não entendo. Vamos buscar. Não vai dar tempo, vou ter que buscar sobre essa palavra dos cães, que está lá em. Perdoe. Vamos lá em Levítico 17, né? Levítico 17:11. Aleluia, glória a Deus. O tema aqui no Levítico 17:11 é assim. Eu vou começar do 11, amém, meu amado? Veja o que está escrito. Bom, eu vou começar do 10. Proibido de comer o sangue. Proibido de comer o sangue. Veja só, não podia comer sangue, né? Não tem nada a ver de transmissão de transferir sangue na veia da pessoa. Veja, se um israelita, né, quer dizer, me perdoe,
ou um estrangeiro que vive no meio do povo que era Israel, né? Comer do sangue, Deus ficará contra ele e expulsará do meio do povo. Versículo 11 agora. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecido como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão do pecado do povo, pois é o sangue, isso é a vida que tira o pecado. Pois disso o Senhor diz que nenhum israelita, nenhum estrangeiro que vivia no meio do povo poderia comer do sangue. Não, mas o sangue não podia ser uma pessoa qualquer pagar um sacrifício pela outra. Por quê? Porque tinha pecado. Era diferente, os animais não viviam em pecado. Né? Não são seres humanos, são os animais. Então Deus permitia que os animais derramassem o seu sangue para poder Deus perdoar ali aquele pecado. Aquele pecado ele tinha que derramar outro, né? Matar os animais. Mas o sangue não podia comer, os animais podiam. Né? Veja, quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal, ó, procurar na mata, né? Ou uma ave que pode comer, ele deverá deixar o sangue corra para o chão, veja só. Ele tinha que matar o animal e deixar correr o sangue pelo chão. Não sei como ele vai dar, já está quase acabando. No chão, entrarei com outro, amém? No chão, e depois deverá deixar que o sangue corra pelo chão e depois deverá cobrir com uma terra, veja só. Olha só. 14. A vida de todo ser vivente está no sangue. E Jesus deu essa vida para nós através do seu sangue, da tua vida, né? É por isso que Deus diz que israelita, né, que